Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos passar agora a palavra com o pastor missionário Manuel Araújo. Muito obrigado por ter nos acompanhado no momento até agora. Amém. Vamos agora ponderar um pouco aqui na palavra do Senhor. Palavra que me veio, chamou, falou no meu coração para ponderarmos nesta tarde. Quando Jesus esclareceu para os seus discípulos, e que serve para todos nós, o que um tem que fazer, discípulo. O discípulo deve levar a sua cruz. O ministério de Jesus foi uma maravilha. Ele cumpriu mais ou menos 1.600 profecias na sua vinda. Ele fez a diferença. Ele fez milagres que não tinha ninguém que tinha feito os seus milagres até então. No entanto, muitos não o reconheceram. Os estudiosos das profecias, os líderes religiosos, não se aperceberam. Inclusive, os próprios discípulos que contemplavam as maravilhas, ainda assim, não estavam, alguns deles, não estavam 100% seguros. Nos tempos de hoje, a humanidade está cada vez mais distanciada com o secularismo e o consumismo e a revolução da ciência, tudo trabalhando propositalmente para afastar a humanidade de Deus, afastar os homens de Deus, não é afastar Deus dos homens, porque Deus nunca se afastou dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Quem se afasta de Deus somos nós, os homens, é a humanidade. Lembra de nosso ancestral Adão, quem correu para se esconder de Deus? Deus à procura dele e ele esconde. Se é que se pode se esconder de Deus, mas a inocência nossa nos permite pensar que podemos nos esconder de Deus, assim como uma criança pensa também que consegue se esconder de um pai, mesmo deixando a metade do seu corpinho de fora do esconderijo. Tamanha é a inocência. Mas agora o caso é mais triste, é mais sério, porque o engano, as mentiras, a iniquidade, a frieza tem se multiplicado de tal maneira que a apostasia também se multiplicou. E agora, os insultos a Deus são muito maiores e com muito mais frequência. Há pessoas que pensam que Deus é só um ser imaginário. Há outros que pensam que podem também encaixar Deus ou pode até cobrar a Deus de alguma coisa. Pessoas que pensam que pode entrar no céu por direito adquirido. Não respeitam, não honram o seu Criador, não reconhecem suas características, os seus, me falta agora a palavra, seu poderio, seus atributos.
Esquece que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. E é amor, mas também é justiça. Veio em amor, mas virá a segunda vez em justiça. Então, ele disse aqui, quando ele esteve no seu ministério, ele deixou bem claro, tá? Que o caminho, ele falou em uma certa vez, o caminho é estreito e apertado, tá? E também que exige, para segui-lo, exige renúncia, tá? Exige renúncia. Por quê? Porque ele veio buscar uma humanidade perdida. Ele veio buscar, aliás, salvar, né? Buscar e salvar uma humanidade perdida. Amém. Então, requer renúncia da nossa parte. Não pensemos, e quem pensar, a Bíblia lhe mostrará que estará redondamente equivocado, porque Deus, Ele tem poder de determinar, de decretar, de refazer, de construir e destruir, de fazer o que lhe apraz. Ele não é limitado, ele não depende de eleição, ele não depende de multidão, ele não depende de ninguém. Por isso Jesus disse aí que em Marcos 8:34, ele diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Já pensou? Negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue, que dá na mesma. E ele sabia muito bem o que ele estava querendo dizer, o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo o que ele fez. Ele estava por demonstrar o que isso significaria quando ele foi no jardim orar, sabendo que ele ia enfrentar a morte, a tortura. Ele ia se expor a toda aquela coisa que ele passou naquela noite de tortura, de zombaria, e depois ia ser crucificado. Mas ele disse para o Pai: se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, quando ele está dizendo aqui, quem quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue, tome sua cruz. Significa, esteja disposto, além de estar disposto a não fazer a sua vontade, o seu querer, esteja disposto a sofrer, arcar com as consequências da sua decisão, da renúncia do seu eu, do seu gosto, do seu ego. Hoje em dia, nós estamos, muitas das vezes, queremos ser cristão com direitos, com muita regalia. Queremos ser cristão com direitos de desfrutar, de usufruir de muitas regalias. Mas será que é assim? Será que estamos dispostos
a renunciar à nossa vontade? Será que estamos dispostos a pegar a nossa cruz para seguir a Jesus? Hoje o mundo está num estado de confusão muito grande, e não é para menos, porque estamos nos últimos tempos. Estamos vendo se cumprindo as escrituras, as profecias estão se cumprindo agora mesmo diante dos nossos olhos, e muita gente não se apercebe, muita gente não está preocupado com isso. Muita gente está, e até mesmo cristão, estão preocupados de seguir uma vida de regalia neste mundo, uma vida progressiva, juntando bens materiais, juntando estrutura, fazendo estrutura aqui na terra, como se pudesse viver aqui para sempre, ou como que o que interessa para ele é fazer sua base terrenal, porque acha que aqui é o lugar de se viver para sempre. Tem muita gente atuando dessa maneira. O mundo, quando Jesus esteve aqui, ele já chegou a pronunciar a palavra de Deus: o mundo jaz no maligno. Mas também o profeta Daniel diz que chegaria nesses tempos postreiros, dos quais nós estamos vivendo, que eles chegariam a mudar os tempos e as leis. Está lá em Daniel 7:25. Você pode conferir os tempos e as leis. E agora adentramos. Disse algumas autoridades terrenais, ministros, que a partir de 2020 seria um antes e um depois. E agora estamos vendo, e tem muita gente esperando voltar o que era antes e não voltará mais. Estamos vendo as leis sendo mudadas. O que era certo passou a ser errado, e o que era errado passa a ser certo. E isso em uma grande escala, da qual vai ser suficiente para estragar, para ser impossível de uma convivência dos cristãos verdadeiros, dos seguidores de Cristo, sem ser impactado pelas leis malignas que vão perseguir arduamente o povo de Deus, os seguidores de Cristo. Vai torná-lo a cruz pesada e espinhosa. Estas novas leis que estão sendo aprovadas agora mesmo. E muitos líderes religiosos e governamentais estão tudo caladinho, não estão falando nada, estão aceitando com normalidade, como se tudo isso for normal, é uma mudança de tempo, não tem problema, não passa nada. Não passa nada? Não passa nada ter um banheiro onde todo mundo junto, como animais, pode se estar debaixo de uma árvore e todo fazer ali as suas necessidades? Não passa nada. Deixar de ser humano normal, deixar de acatar os mandamentos do Senhor, que é certo e é para o bem, saúde física, moral, espiritual do povo, agora deixando que o Satanás venha e desfaça tudo isso e implante a imoralidade total, e não passa nada. Passa sim. Jesus disse: quem quiser vir após de mim, negue-se o seu eu. É impossível seguirmos a Jesus com o homem carnal reinando em nós, com a vontade do ego, do meu ego seguindo a Jesus. Nós não vou conseguir. Ele mostrou, é preciso ter renúncia, precisa estar disposto. Agora, veja bem, nós estamos adentrando, e já tem as leis, já estão aprovadas,
aonde eles querem que não se possa pregar a verdade, porque eles se condoem, se ofendem com a verdade. E ainda isso é normal, eu pergunto, para quem for ouvir. Isso é normal? Antes de chegar esse tempo, se podia, era aceitável. A verdade podia ser pregada e doía em alguns, e se dizia, doia a quem doer. A verdade pode ser pregada, mas agora neste tempo, eles estão querendo colocar um basta, dizendo não é mais admissível falar a verdade, porque é o tempo da mentira se instalando no mundo. Olha só, Paulo, ele pregou aqui, ele fez uma lista do que foi revelado a João, ou vice-versa, de quem não estaria apto ou não entrará no reino dos céus, melhor dizendo, né? Aqui em 1 Coríntios 6, de 9 a 10 e o 11 para fazer a arrematação. E ele diz aqui, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os borrachos, e nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Aí Apocalipse, eles repetem essa lista com alguns diferentes, outros são os mesmos. Ele diz, quanto porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a morte segunda, ou a saber, a segunda morte. Apocalipse 2,15 diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quer dizer, isso aqui é um alerta geral para todos nós, seres humanos e pecadores, que se permanecer assim, não entrará. Mas se arrepender de qualquer este pecado ou de outros pecados que não estão aqui, porque ele está dizendo que pecado não vai entrar no reino do céu. Mas os arrependidos, lavados e redimidos no sangue de Jesus entrarão. Então não há injustiça, não há como você estar sendo tido como homofóbico em você mencionar isso, porque isso aqui não direciona só uma camada de gente. Não, é a todos nós. Por quê? Porque todo ser humano corre o hábito, ou tem o hábito de maldizer-se, de se queixar, e precisa se arrepender. Então, a lista está abrangente a todos os seres humanos, mas tem uma classe de pessoas aí que querem mudar a Bíblia para que não seja mencionado a palavra sodomita, por exemplo, para que não seja mencionada a palavra adúltero, para que não seja mencionada a palavra efeminados, ou seja, querendo tirar, e que na verdade isso é para servir de alerta para ele, para nós, qualquer ser humano, para não incorrermos de chegar em tal situação e não poder entrar no céu porque não vai entrar. Não é eu que sou o porteiro, não é eu que mando. Lá não entra pecado. A Bíblia diz que o que separa a pessoa de Deus, a humanidade de Deus, é o pecado. O pecado não pode se aproximar de Deus.
A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece inteiramente o pecado. Portanto, não pode. Não adianta. E quanto ao sofrimento, o sofrimento é normal. Jesus se expôs ao sofrimento e ele também deixou claro para nós, ele não deixou o mar de rosa, né? Ele deixou que o sofrimento é existente nesta caminhada. Quando ele diz aqui, no 31, ele diz, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ele sabia do que estava pela frente, do que viria pela frente, do sofrimento que ele iria ter pela frente. E ele disse também para os que crerem nele, quisessem, disposto a crer nele, que renuncia e toma a sua cruz. Ele não disse mais adiante, vocês vão trocar pelo um buquê de rosa. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós também vencereis. Meus irmãos, o Evangelho seguirá. O mundo está mudando. Os tempos, como eles dizem, está mudando, foi-lhe permitido. As leis também estão mudando, foi-lhe permitido. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e ela não mudará. E aqueles que permanecer fiel até o fim, a palavra, esses receberão a coroa da vida. Esses reinarão com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, nós estamos contemplando agora as mudanças dos tempos e as mudanças das leis, tá? Mudando de forma clara. Estamos vendo aí as profecias se cumprindo e se anunciando por todos os lados, os acontecimentos, os sinais acontecendo, deixando muito claro que brevemente acontecerá algo diferente. Acontecerá o arrebatamento da igreja, acontecerá alguma coisa que vai tornar claro que adentramos num tempo totalmente que se pregava nos tempos da igreja primitiva até agora, e que muita gente achava que não ia chegar, mas está chegando. Está chegando o tempo. Tem muitas coisas que nos levam a crer piamente, como a apostasia que se consumou em toda a face da terra, a apostasia das igrejas, como o aumento da ciência, que hoje é possível transmitir as duas testemunhas ou qualquer outro acontecimento em qualquer parte do mundo, como também a frieza, o aumento da ciência, a apostasia, a frieza, como também as mudanças das leis, como também as famílias, que hoje estão praticamente destituídas, foram afetadas. Portanto, vamos perseverar. Aqueles que realmente desejam ir para o céu, continue firme, perseverando na palavra, porque Jesus disse, esquadrinhai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas não mudam. A palavra do Senhor não passa e não muda, tá? Esta palavra que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar convosco, porque os tempos são difíceis, são maus, e a Bíblia também fala disso, tempos maus, tempos difíceis, chegaria, os quais nós estamos. Pense no caos que está se aproximando agora, que é o desemprego, mais carestia, somado, desemprego mais carestia é igual a fome.
a miséria, a escassez, a caos. É o que eles estão criando no mundo. Portanto, só nos resta a nos aferrar à palavra do Senhor cada dia mais, ficar firme, renunciar às nossas vontades próprias e ser fiel ao Senhor, porque Ele livrará e guardará os seus fiéis de qualquer tentação e provação que há de vir sobre a face da terra, disse o Senhor, está lá em Apocalipse. A igreja do Senhor, ela será guardada, os fiéis serão guardados. O Senhor tem poder, o Senhor que nos guarda. Tá? Quem conhecia o Senhor, ele sabe do poder do Senhor, como diz o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados irmãos e irmãs, e irmãos e irmãs que vão estar ouvindo este mensagem, escudrinhe, examine com a palavra e veja o que está ocorrendo agora mesmo em el mundo, em el cenário mundial, e veja se não está de acordo. E os irmãos da língua portuguesa também convido a examinar, a ver as notícias que estão acontecendo. Tudo isso é prenúncio do que se avizinha, coisa muito grave, muito séria, e que a igreja deve estar desperta. A igreja deve estar buscando ao Senhor. A igreja deve buscar o avivamento, deve orar, deve buscar se preparar para o arrebatamento. Que Deus em Cristo tenha misericórdia do seu povo, misericórdia de cada um de nós, e nos ajude a perseverar e vigiar e permanecer firme e fiel até o fim. Aleluia. Deixo essa palavra para que cada um possa ponderar em seu coração e reflexionar, que sirva de despertamento para todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais estes momentos, Senhor, este culto, Senhor amado. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que tu abençoe, Senhor amado, a cada amado ouvinte, Senhor, todos onde essa palavra vai chegar, ó Deus amado, que ela encontre guarida nos corações, que ela possa, Senhor amado, dissipar, ó Deus, aquilo, Senhor amado, de qualquer reixa, de qualquer ofensa, que ela não está indo para ofender a ninguém, ó Deus, sim para esclarecer, Senhor, ó Deus amado, e para promover o arrependimento nos corações. Aleluia. Deus soberano e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a tua graça, Senhor amado, sobre nós, a tua igreja na face da terra, hoje e continuamente, em nome do Senhor Jesus, amém. E abençoa nossos amados ouvintes, suas famílias, salva, sana, cura, Senhor, de toda enfermidade, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra, e todos digamos amém e amém. Que Deus em Cristo me lo bendiga, amados irmãos. Um abraço.